Hoje nós ouvimos na primeira leitura o relato da conversão de São Paulo. Há uma frase de Tertuliano, que viveu ali no final do primeiro século, que é muito conhecida a respeito dos mártires. Ele dizia que o sangue dos mártires era semente de novos cristãos. A conversão de São Paulo é fruto do martírio de Santo Estevão. Então, como nós inclusive escutamos, a partir da morte de Santo Estevão, a partir do seu martírio, houve uma grande perseguição dos cristãos que viviam em Jerusalém. Por causa disso, houve uma dispersão dos discípulos, dos apóstolos, para outras cidades, e por causa disso também, como consequência, como efeito colateral, o Evangelho se espalhou e foi pregado a outras pessoas. Então o número dos cristãos foi aumentando a partir desse primeiro mártir. E São Paulo estava presente, foi testemunha da morte de Santo Estevão. Aos seus pés colocaram as suas vestes os que o apedrejaram. E ele, por causa do seu zelo, como ele mesmo dirá depois, ele que era fariseu, que tinha sido formado na escola de Gamaliel, por causa do seu zelo, se torna perseguidor da igreja. No entanto, ele é alcançado por Cristo. Na estrada de Damasco, o próprio Jesus ressuscitado lhe aparece. E ele, como nós ouvimos, durante 3 dias permanece na escuridão, cego, sem comer, sem beber, em oração. Foi um pequeno retiro que São Paulo fez durante 3 dias. Oração, jejum, escuridão. Ele ficou recolhido, retirado. E esse número 3, claro, representa também a sua ressurreição, a sua passagem por uma espécie de morte. Morreu Saulo para nascer Paulo. Embora, claro, essa diferença de nome que aparece aí no livro dos Atos dos Apóstolos é apenas uma diferença de idioma. Quando São Paulo começa suas viagens missionárias, é que ele prefere o nome grego ao nome hebraico. Mas o fato é que ele começa ali uma vida nova, passa por uma espécie de parto, um novo nascimento. O Senhor Jesus manda Ananias a ele, escamas caem dos seus olhos, e agora ele passa a enxergar, ele passa a ver o que é uma imagem da fé, que faz ver algo que antes não se via. Agora ele tem fé em Jesus, agora ele crê, portanto ele vê. E ele recebe então o batismo para a remissão dos pecados, recebe o Espírito Santo, mas a missão de Paulo não começa logo.
né? Nós temos até aí o livro dos Atos dos Apóstolos. Ele é dividido em duas partes. Os Atos de Pedro. Então quem se destaca até esse momento é São Pedro. É o seu ministério. É a sua missão. Daqui para frente, cada vez mais o nome de Paulo vai ganhando importância. Mas São Paulo permanecerá ainda vários anos. Ele vai para a Arábia, fica por lá algum tempo, alguns anos, volta, fica em Antioquia, até o início de sua primeira grande viagem missionária. Vão se passar alguns anos ainda, nos quais ele vai compreender melhor esse mistério que o alcançou. Ou seja, ele não sai logo pregando para toda a gente. Claro, ele dá o seu testemunho nas sinagogas, em alguns lugares, mas ele sentirá a necessidade de, depois desse primeiro encontro com Jesus, aprofundar a sua fé, amadurecer a sua fé, compreender melhor esse processo pelo qual ele estava passando. Depois, no Evangelho, Jesus, aí no final do discurso sobre o pão da vida, fala mais claramente a respeito da Eucaristia, e os judeus não compreendem, mas como é que nós vamos comer a carne desse homem e beber o seu sangue? Isso é um absurdo. De que modo nós poderíamos fazer isso? Nós não somos canibais, nós não somos antropófagos. Que tipo de ritual bizarro esse homem está propondo para nós? E Jesus então diz para eles, né, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Se vocês não comerem a minha carne, não beberem meu sangue, vocês não terão a vida em si mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Por isso a Eucaristia é a nossa certeza do céu. No entanto, ele diz: este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele pão que os vossos pais comeram no deserto, pois eles morreram. Aquele que come este pão viverá eternamente. Então, é sob a aparência de pão e de vinho que nós comemos o corpo e bebemos o sangue de Jesus. E não é como num ritual antropofágico, né, em que uma pessoa é esquartejada e se comem pedaços da sua carne. Porque o que nós comungamos na Eucaristia é Jesus vivo, não é o seu cadáver, não é a sua carne. Aliás, essa palavra carne na Bíblia, nós temos que sempre que tomar cuidado com ela, porque ela pode ter vários significados. Então, não é simplesmente a carne, mas é o corpo, é o sangue, é a alma, é a divindade, ou seja, é Jesus por inteiro, vivo, ressuscitado, ali misticamente presente sob o véu do sacramento, no pão e no vinho. Por isso é que os judeus não compreendiam de que modo se daria isso, e muitos dos seus discípulos o abandonaram, deixaram de segui-lo porque pensavam que ele estivesse louco por dizer essas coisas.
Então ele diz: como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Quando nós comungamos, nós entramos em comunhão com Jesus, nós obtemos a sua vida, nós obtemos a sua força, nós somos um com Ele. É uma espécie de simbiose que acontece entre Jesus e nós na Eucaristia. Nós absorvemos a vida de Cristo, a força de Cristo, a graça de Cristo, e nos tornamos um com Ele, uma espécie de casamento, de matrimônio espiritual. E nós já não devemos, já não podemos viver para nós mesmos, mas para Ele. Então é o que ele diz aqui: como eu vivo por causa do Pai, aquele que pela Eucaristia se une a Jesus, vive por causa de Jesus, vive por causa dele. Graças a esse modo que ele encontrou de se unir a nós, de estar presente entre nós e, sobretudo, de entrar em comunhão conosco. Espiritualmente, nós podemos entrar em comunhão com Jesus por meio da oração, por exemplo, mas a união que se dá mediante a Eucaristia é ainda mais forte, é ainda mais íntima, porque não é só corpo e sangue, como nós dizemos, é também a alma de Jesus, porque é Jesus vivo. Então, a alma de Jesus, a sua alma humana, se une à nossa alma. A sua divindade é a nossa humanidade. É o seu corpo no nosso corpo, é o seu sangue no nosso sangue. Então, sempre que nós comungamos sacramentalmente, mas temos que fazer também a comunhão espiritual. A comunhão espiritual não é só para aqueles que não podem comungar sacramentalmente. A comunhão completa supõe sempre também a comunhão espiritual. Ou seja, que eu me una de corpo e de alma, que eu me una intelectualmente, que eu me una por meio da caridade, pelos meus afetos a Jesus, que eu recebi, tomando consciência do mistério que me envolve na Eucaristia. Então peçamos a Jesus que Ele nos dê a graça de uma compreensão cada vez maior desse mistério da fé, que é a sua presença na Eucaristia, e que nós entremos em comunhão com Ele, uma comunhão cada vez mais perfeita, a comunhão sacramental, a comunhão espiritual, a comunhão que transforma a nossa própria vida, nos unindo a Ele a cada instante, o tempo todo, em todos os momentos da nossa vida. Amém.